Estratégias de mobilidade pela atividade física. O que é a mobilidade ativa? Também designada por mobilidade suave ou mobilidade não motorizada, ela é uma forma de mobilidade que usa unicamente os meios físicos do ser humano para a sua locomoção do dia a dia. Quais são os meios de transporte usados neste tipo de mobilidade? Eles são andar a pé ou andar de bicicleta. E quais são os outros meios de transporte que também podem ser usados neste tipo de mobilidade? Os patins, as trotinetes e os skates. A mobilidade pela atividade física é promovida nas cidades segundo políticas municipais, que nos últimos anos passaram a dar uma maior ênfase à ocupação do espaço público através de esplanadas, parques de lazer, jardins, ciclovias, zonas pedonais mais amplas e acessíveis, para se conseguir alcançar um espaço público descongestionado do intensivo tráfego rodoviário das grandes cidades. E quais são os principais benefícios destas alterações? A redução dos gases poluentes e do ruído, a melhoria da saúde pública, a menor sinistralidade rodoviária, a maior coesão comunitária nos bairros habitacionais, o impacto positivo na economia local, maior eficiência energética dos transportes e redução de custos para as famílias. Benefícios da atividade física. Quais são eles? Eles vão melhorar ou promover a melhoria do sistema cardiovascular e respiratório, da resistência física e muscular, da densidade óssea, da mobilidade músculo-articular, vão melhorar a autoestima, reduzir problemas de depressão, promover o alívio do stress, o aumento da sensação de bem-estar e a redução do isolamento social. Principais pontos positivos desta estratégia: a redução da poluição do ar. Um dos principais problemas das grandes cidades é a elevada taxa de gases poluentes na atmosfera devido às elevadas concentrações de veículos com motor de combustão interna. A redução da poluição sonora. A poluição sonora pode ser reduzida usando bicicletas, optando por andar a pé e usando transportes públicos elétricos, uma vez que estas alternativas emitem ruído significativamente inferior ao produzido por veículos com motor de combustão. A desocupação do espaço público. Substituir ou reduzir viagens de automóvel liberta espaço público para ser usado por jardins ou para jardins, praças, esplanadas, comércio, desporto e lazer, ou seja, criando zonas urbanas mais ecológicas e utilizáveis pelos utentes da cidade. Se reduzirmos as viagens e o número de automóveis em circulação, vamos ter que usar outros meios de transporte e iremos consequentemente reduzir o stress e também ao mesmo tempo o sedentarismo, o que vai aumentar a atividade física e que, obviamente, tem por consequência melhorar a saúde e o bem-estar. Ou seja, é assim alcançada a promoção da saúde pública
por uma estratégia tão simplificada. A maioria das causas de morte em Portugal são as doenças cardiovasculares relacionadas com a falta de exercício e com a má alimentação. A atividade física é o fator crucial da prevenção das doenças cardiovasculares. Uma vida mais ativa, uma boa e melhor alimentação com a atividade física em conjunto vão ter este contributo. A economia dos recursos energéticos. Se os países ocidentais gastam recursos financeiros para importar combustíveis fósseis, se Portugal não tem indústria automóvel de capital nacional e por isso faz importação de veículos motorizados, se os custos particulares da utilização do automóvel são elevados em combustível, manutenção, seguros, impostos, estacionamento e etc., que estratégias podemos usar para conseguir alcançar estes 5 principais pontos positivos que estamos aqui a sistematizar? E que são eles a redução da poluição atmosférica, a redução da poluição sonora, desocupação do espaço público, promoção da saúde pública e economia dos recursos energéticos. Ou seja, como introduzir a atividade física facilmente no nosso dia a dia. Caminhar 15 a 30 minutos por dia, com um ritmo suficientemente rápido para sentir esforço físico e ficar um pouco cansado, acelerando o ritmo cardiorrespiratório durante a caminhada. Usar um pedómetro, contabilizar o número de passos e competir consigo próprio ou com um amigo num determinado período de tempo e num percurso pensado, planeado e executado regularmente durante a semana. Ir às compras a pé, fazer tarefas domésticas como jardinagem, lavar janelas, aspirar, estender e apanhar a roupa, dobrar e passar a ferro sentado e em pé, etc. Estacionar o carro mais longe do destino para caminhar 10 a 15 minutos. Fazer percursos a pé diferentes, ir ouvindo música, rádio ou falar ao telemóvel. Não usar escadas rolantes nem elevadores sempre que possível. Subir ou descer 3 a 4 lances de escadas antes ou depois de usar o elevador. Fazer um pequeno programa pessoal de exercícios, como agachamentos, flexões de braços, abdominais e alongamentos, enquanto estamos a ver televisão ou no nosso próprio local de trabalho, num sítio que seja discreto ou apropriado. Fazer reuniões de pé ou a caminhar num percurso ou espaço que seja acessível. Fazer pausas de trabalho ativas, com uma pequena caminhada depois do almoço, ou a meio da manhã, ou a meio da tarde, no seu pequeno intervalo de descanso. Ficar mais tempo de pé e alongar os músculos das pernas e do tronco, sempre que possível. Exemplo de exercícios básicos fundamentais que podemos executar com facilidade no nosso dia a dia. Flexões de braços. Em qualquer local, podemos encontrar um apoio estável
para executar a posição de prancha facial durante 10 a 30 segundos ou executar 10 flexões de braços num plano inclinado, fácil de encontrar em qualquer lado. Por exemplo, não esquecer de expirar na fase de extensão dos cotovelos, ou seja, quando faz a força de empurrar o apoio. Outro exemplo, os agachamentos. Em qualquer local também poderemos executar cerca de 10 a 15 agachamentos, não esquecendo dos mesmos princípios, expirar na fase ascendente de extensão dos joelhos, manter os calcanhares afastados e sempre apoiados no chão. Exercícios de alongamento. Em pé, podemos nos preguiçar prolongadamente durante 10 a 30 segundos pela elevação dos nossos braços acima e atrás. Por exemplo, com um pequeno afastamento da parede, tentamos alcançar a parede acima da cabeça e também lateralmente, alongando os músculos do tronco e da cintura. O mesmo princípio de pés afastados e com um bom apoio bem distribuído. Um outro exemplo de exercícios que podemos fazer, por exemplo, no nosso posto de trabalho, e pode até ser na ombreira de uma porta, espreguiçar, alongando os músculos das costas e os posteriores, da bacia e das coxas, e alongando também os músculos do peito e os abdominais, ou seja, o tronco, na sua parte anterior. Fazer o mesmo com o apoio ao contrário, o apoio à frente e o apoio atrás, ou seja, de frente para a porta e de costas para a porta. Mantendo sempre pés afastados e bem apoiados, joelhos fletidos. E o apoio das mãos é importante para não termos desequilíbrios indesejados. Importante. Devemos consultar profissionais de saúde, medicina e exercício físico antes de começar a praticar atividade física, seja ela qual for. Um exemplo dos exercícios simplificados do nosso dia a dia poderemos executar com facilidade, mas ter mesmo hábitos de atividade física ou até prática desportiva deve ser acompanhada e prescrita por um profissional. Que recomendações podemos dar sobre atividade física no nosso dia a dia? Praticar pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, ou seja, 5 dias por semana. Caminhar 2 horas e 30 minutos por semana e praticar exercícios de flexibilidade, força, resistência e equilíbrio regularmente. Como estes exemplos: andar, executar tarefas domésticas, correr, jogar ténis, fazer caminhadas rápidas e dinâmicas, andar de bicicleta, dançar, por exemplo, e praticar natação. Porquê e para quê, fundamentalmente, ter atividade física na nossa vida?
porque ela melhora a capacidade cardiovascular e respiratória, porque vamos ter uma melhor resistência física e muscular, porque vamos obter uma maior densidade óssea e mobilidade articular, porque ajuda-nos a controlar a nossa pressão arterial no caso de sermos hipertensos, porque ajuda à prevenção da osteoporose e a diminuição de lombalgias, porque será menor o risco de cancro do cólon e da mama nas mulheres, melhor funcionamento do sistema imunológico, maior tolerância à glicose e à ação da insulina, um aumento da autoestima e a diminuição de estados de depressão, o alívio do stress e um aumento do bem-estar pessoal e, muito também importante, a redução do isolamento social. A atividade física e a alimentação equilibrada são eixos centrais da nossa qualidade de vida, sendo a atividade física um fator determinante para conseguir um equilíbrio energético entre o peso controlado para a nossa estatura. Este equilíbrio é fundamental para o nosso bem-estar. A prática da atividade física no nosso dia a dia deve estar integrada nas nossas atividades pessoais e profissionais, sendo fisicamente possível em todos os momentos do nosso cotidiano estarmos ativos fisicamente. Considerar estes princípios ativos no planeamento urbano, nos transportes coletivos, nas zonas públicas, comerciais, residenciais, escolares, desportivas, profissionais, etc., contribui para que a atividade física seja fácil, acessível e motivadora para todos. E todos podemos ter qualidade de vida se tivermos uma boa atividade física. Este é o resumo final dos principais conceitos da aula. O que é mobilidade ativa? Quais são os meios de transporte? Qual a relação mobilidade ativa-atividade física? Quais os benefícios da alteração dos meios de mobilidade? Quais são os benefícios da atividade física? Quais são os 5 pontos positivos da mudança? Quais as possíveis estratégias de promoção de atividade física? Exemplos de exercícios básicos fundamentais e quais as recomendações finais. Estas são as principais estratégias de mobilidade pela atividade física.